Hoje, preparando essa live aqui, eu fiquei pensando, né? Que sensação boa, né? Como é bom preparar conteúdo, como é bom compartilhar conteúdo, como é bom ter gente do outro lado para ouvir, né? O que a gente tem para falar, o que a gente tem para compartilhar. Porque todas as vezes que eu preparo um conteúdo, eu também aprendo muito. E isso é muito importante. Esse é o verdadeiro papel de educador, né? Muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu preparei uma aula hoje. Na verdade, eu dormi ontem de um jeito e acordei hoje de outro. Postei um cabelo no Instagram um dia desse e perguntei para os profissionais quanto vocês cobram. E fala para mim a região que você vive. E aí, mais de 50 comentários. Eu vivo em região tal, eu cobro tal. A média ali, 500, 600, 800, 1.200. Quem cobra mais ficou constrangido de responder. Ou talvez ele não cobra mais nada e não quis responder, porque ficou com medo de ter gente que cobra menos que ele. Eu sei muito bem como é o ego da classe. E aí hoje eu acordei e falei, eu quero falar sobre esse assunto com os profissionais. Porque por causa da experiência que eu tenho e por causa da vivência que eu tive ao longo dos anos e da dificuldade que eu tive de fazer com que a cliente me enxergasse diferente, eu quis fazer essa live hoje. Então eu sabia que eu podia encaixar na minha agenda e estou muito feliz por estar aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito desse conteúdo hoje. Eu aconselho que você pegue caneta e papel. Os alunos, as pessoas que já estão acostumadas, já sabem, né, que isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula. Quem não está acostumado, pega caneta e papel, tem muito aluno na live. Pega caneta e papel, porque você vai ter vários insights aqui, tá? Eu gosto de falar de uma forma muito direta, eu gosto de falar sem rodeio, mas tudo que eu falo e tudo que eu trago são conhecimentos vividos. São experiências vividas por mim, na cadeira como cabeleireira e na vida como mulher, como profissional. Então, eu não trago um conto de fadas, às vezes eu não vou falar coisas aqui que vai agradar, às vezes vai mexer com o seu emocional, às vezes você vai parar para refletir, mas isso vai ser muito importante no final. Porque eu também tive que me questionar muitas vezes durante esse processo de crescimento. E é isso que eu quero para a classe, não é só para mim. Eu quero isso para a classe, tá? Vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre a forma como a cliente nos enxerga e por que que isso impacta tanto. Por que que isso muda tanto? Por que que alguns profissionais, lá no meu comentário do feed, falaram que cobram 500 enquanto outros cobram 2.000? Por que que no Brasil tem cabeleireiros cobrando 500 enquanto outros cabeleireiros cobram 14, 15 mil? Né? Recentemente um vídeo viralizou, não sei se vocês lembram disso, de uma mulher falando que um cabeleireiro deu um orçamento para ela de R$3.400, acho que era isso, ou é 3.800, e ela achou um absurdo e ela não ia pagar, que ela não pagaria aquilo. Ela dividiu a internet, então algumas pessoas defenderam os cabeleireiros, outras pessoas concordaram com ela que realmente é um absurdo. Mas o que mais me deixou intrigada, né, acho que nem foi chocada, mas intrigada, e isso vira objeto de pesquisa para mim, é porque tantos cabeleireiros foram naquele post e bateram palma para ela. Porque tantos cabeleireiros foram naquele post e concordaram com ela. Porque tantos cabeleireiros foram naquele post e falaram, eu também acho caro, eu não acho preço justo. E isso tem muito a ver com a nossa percepção, com a forma como a gente se enxerga e a forma como a gente se enxerga no mercado de trabalho, não é verdade? E isso vai moldando as nossas opiniões e vai moldando as nossas decisões, tá? Para quem chegou agora, para quem não me conhece, eu tenho aí quase 30 anos de carreira, quase 30 anos de história. Eu sou uma mulher de 48 anos que não se deixou levar pelas mudanças do mercado, pelos avanços do mercado. Eu não sou a pessoa que nasci com o telefone na mão. Eu sou, inclusive, a última geração que cresceu sem celular. Então, eu tive que, a cada fase, a cada mudança, a cada avanço, ir me adequando às coisas ao meu redor. Então, eu nunca me permiti ficar para trás. Eu sou mulher, eu sou cabeleireira e eu ocupo um lugar no mercado de trabalho extremamente respeitado pela minha classe. Então eu sou alguém que tem muita autonomia para falar para quem está aqui, por exemplo, pela primeira vez, tá? A live está começando agora, já temos 76 pessoas na live. Gente, eu acho que essa live vai ser babado. Vamos pegar esse aviãozinho, só por essa introdução, e vamos mandar para um cabeleireiro, vamos convidar ele para lá, vamos colocar a classe para estudar, vamos trazer a galera para ouvir um pouco de conteúdo com quem tem quase 30 anos de carreira, com quem superou muitos obstáculos, muitos desafios, teve vários recomeços, chegou no fundo do poço, alcançou o sucesso. Então vamos ouvir um pouco, né? Eu tenho certeza que hoje também vou aprender muito com vocês. Então bora mandar um aviãozinho, já vamos colocar 100 pessoas na live para começar, que eu tô com muita saudade pra gente fechar essa última live do ano aqui. Eu quero fechá-la com respeito. Quem sabe se a gente colocar 200 pessoas aqui eu faço mais uma. Bora, não sei. Sou doida, não custa nada. Bom,
voltando a falar da mulher, né, do post de R$ 3.400. Depois teve um outro post em que a menina chorava muito, não sei se vocês viram, e ela chorava e ela falava, paguei R$ 1.500 e a cabeleireira estragou meu cabelo. Enfim, e eu inclusive fiz um post sobre isso, e recentemente o Washington Nunes fez o cabelo da Virgínia, desculpa, sumiu. Fez o cabelo da Virgínia, e quando ele mencionou que ele cobrou R$ 15.000, as pessoas ficaram muito chocadas, né? Eu, particularmente, não fiquei chocada. Um profissional no nível do Washington Nunes vai cobrar isso mesmo. E Virginia não vai achar ninguém, não vai procurar cabeleireiro que cobra barato no cabelo dela. Então a gente pensa que os famosos não cobram para fazer o cabelo das famosas. Eles cobram sim, tá? Dificilmente esses cabelos são de graça, a não ser que sejam para campanhas, ok? Então, pegando essa introdução, pegando esse início, que um cabeleireiro cobra 3.500, o outro cobra 1.500, não fica bom e é linchado na internet, o outro cobra o cabelo de uma famosa R$ 15.000, por que existem tantas diferenças de preço? Por que é tão difícil nivelar preço de cabelo, de cabeleireiro no Brasil? Eu demorei a entender isso, e o que eu entendi ao longo desses anos de carreira, eu vou compartilhar agora nessa aula com vocês, tá? Quando as pessoas foram responder lá no meu feed, quanto ela cobraria por aquele cabelo, não tem a ver com a região, tem a ver com o profissional. E tem, acima de tudo, a ver com a mentalidade do profissional. Se ele não trabalhar a cabeça dele, ele vai começar a profissão cobrando R$ 300 e vai terminar a profissão depois de 30 anos cobrando R$ 600. Essa é uma grande verdade, porque eu era essa profissional, que cobrava muito barato e ainda criticava quem cobrava caro, ok? Então, o que diferencia um profissional do outro? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar de 3 pilares muito importantes aqui. 3 pilares que nós, enquanto profissionais, precisamos fortalecer. E o último pilar vai surpreender você. De verdade, ele vai surpreender você. Então, eu vou passar por esses 3 pilares. Eu vou falar a minha percepção. Eu vou falar dos estudos a respeito de cada coisa que eu for falar aqui. Se isso mexer com você, se isso te envolver a ponto de gerar uma mudança, foi válido para mim. O tempo que eu ficar aqui com vocês vai super valer a pena, tá? A live vai demorar em torno de 40 a 50 minutos. Ao final dessa live, eu quero falar da minha agenda, eu quero falar dos últimos 2 cursos do ano, eu quero falar do preço do Arte Visage, das condições do Arte Visage, aonde ainda tem vaga, pra gente fechar esse momento. Então, prestem muita atenção, que eu vou começar. Posso começar? Vocês estão preparados? Querem que eu desative os comentários ou vocês preferem que os comentários fiquem subindo? Eu quero que vocês se concentrem em mim. Então, eu vou ouvir vocês e vou decidir o que for melhor. O que vocês acham? Eu desativo os comentários ou não? Sim? Então, deixa eu fixar primeiro o tema da live. A percepção de valor. Pronto. Isso aqui é uma aula, gente. Opa. Tá, fixar comentário. Pronto. E agora eu vou desativar o comentário, tá bom? Gente, como é que desativa agora? Peraí. Eu apaguei uma percepção de valor. Percepção. Vou mandando aviãozinho enquanto isso, gente. Deixa eu só colocar o tema da live. Pronto, percepção de valor. Deixa eu fixar isso aqui. Agora, fixar comentário. Pronto, tá fixado. E agora eu vou aqui em desativar comentários. Ó, como que eu aprendi. Viu? Aprendi. Bom, vamos lá. Nós temos 3 pilares que nós vamos falar aqui hoje, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção em como eu vou trazer isso, nas percepções que eu for trazendo e como você pode trazer isso e implantar isso na sua vida, tá bom? Quando a gente olha para o preço de um cabeleireiro e nós achamos caro, ou até nós achamos barato, isso tem a ver com os nossos valores. Isso tem a ver com a percepção que eu tenho, sobretudo, comigo. Primeira coisa é isso, tá? Então, quando eu critico o preço do outro, eu estou numa condição extremamente caótica. Porque quando o outro cobra mais que eu tenho que olhar para ele e falar, cara, o que ele está fazendo para cobrar isso? E por que eu não estou conseguindo cobrar? Essa é a primeira pergunta, tá? Mas eu quero voltar um pouquinho. O primeiro pilar que eu quero que vocês trabalhem com muito amor e com muito cuidado é o pilar da valorização profissional e do quanto eu tenho conhecimento para me fazer sentir seguro para eu realizar o trabalho no meu salão. Eu vou explicar melhor, tá bom? Peraí, deixa eu só pegar minha
Deixa eu desativar o WhatsApp, tá chegando mensagem sem parar. Nós somos muito práticos, nós aprendemos na prática a nossa profissão. Nós não somos teóricos. E com isso a gente aprendeu no salão e a gente foi aprendendo, evoluindo, errando, começando de novo. Só que tecnicamente, na maioria das vezes, quando nós não conseguimos nos posicionar, nos colocar, e eu digo para vocês que 80% dos profissionais não conseguem se posicionar no mercado de trabalho, não conseguem cobrar o preço que eles gostariam de cobrar, não conseguem ser vistos e valorizados e enxergados pela sua cliente, porque o trabalho técnico é fraco. O primeiro pilar é fortalecimento do trabalho técnico como profissionais. E a coisa mais difícil que há e que poucos conseguem, e olha que eu dou curso, já dei curso para inúmeras turmas no Brasil, mais de 20 turmas no Brasil, já dei turmas para o exterior. E a maior dificuldade que o cabeleireiro tem é reconhecer as suas fraquezas. A grande dificuldade. Eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu estava no salão atendendo uma cliente e eu falei com ela que eu tava com a agenda muito ruim, que não estava legal, e ela me ensinou uma coisa para a vida que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Ela falou: você acha que o seu trabalho técnico é bom? Eu falei: eu acho que ele é muito bom. Ela falou: então, quando chegar em casa à noite, deita na sua cama, pega o seu telefone, rola o rolo da sua câmera, perceba quantas clientes retornaram para sua cadeira em 1 ano e meio de atendimento. Gente, quando eu fiz aquele exercício, foi a pior decepção da minha vida. Porque primeiro eu me achava boa, primeiro eu me achava competente, primeiro eu achava que o meu trabalho era bom. E segundo, eu reconheci ali, com aquela prática, com aquela dinâmica, que esse primeiro pilar do fortalecimento profissional estava completamente abalado, estava fraco, sem consistência, e eu não ia conseguir mexer nos outros pilares. Se esse estivesse fraco, eu era ruim tecnicamente. De cada 10 clientes que eu fazia, 2 retornavam. 5 cabelos saíam estragados e 3 saíam mais ou menos. Mas o meu ego não me deixava enxergar isso. Tem uma coisa que a gente precisa avaliar enquanto profissionais cabeleireiros antes de olhar para o trabalho do outro, que é olhar para si mesmo. Quer olhar para as nossas entregas, quer olhar para as nossas inseguranças, quer olhar para quando a gente for atender uma cliente, qual é o meu comportamento, como eu me comporto, qual é o meu nível de segurança para conversar, para guiar, para orientar, para conduzir essa cliente. Nós somos fracos e é o não reconhecimento disso que nos impede de ser melhores. Essa é a grande verdade e isso para mim foi libertador. Quando eu rolei aquela câmera sozinha no meu quarto, eu chorei. Porque ali o meu ego, ele falava por mim. Ali eu falei: meu Deus, eu preciso melhorar. Meu Deus, eu preciso me sentir mais confiante. Aquilo era uma farsa. Eu vivia uma farsa. E eu vejo os profissionais hoje. Eu vejo meus alunos, Hilda, eu sei, Hilda, eu estou preparada, Hilda, eu estou pronta. E numa primeira pergunta técnica, ele não sabe responder. E às vezes isso é até uma proteção que a gente tem ao longo da vida, né? De parecer forte, de parecer mais inteligente, de parecer melhor do que a gente realmente é. E isso vai deixando o caminho mais complicado, porque a gente vai seguindo, arrastando com a barriga. A gente vai seguindo, levando as coisas mais ou menos. Então, o primeiro pilar de todos é o reconhecimento do meu trabalho técnico. Então, eu quero que você faça esse exercício assim que você conseguir. Olhe a sua câmera. Perceba quantos clientes não retornaram. E se faça uma pergunta: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para encantar? O que eu posso fazer para fidelizar? É a minha parte técnica? É a minha colorimetria? É a minha comunicação? Isso está muito ruim? Isso está fraco? Eu preciso trabalhar? Quanto tempo eu devo me dedicar a isso? Gente, eu vejo cabeleireiros num tempo ocioso, rolando a barra do Instagram, entrando naquela caverna infinita do TikTok, mas não consegue pegar um livro para estudar, para ler. E isso é muito sério, porque como que a nossa classe vai querer cobrar 3 mil, 4 mil, 10 mil no cabelo, se a gente mal consegue se comunicar? Como é que a gente vai cobrar se a gente mal consegue entregar resultados que realmente vão fidelizar e vão entregar condições para as nossas clientes? E isso é muito sério. Então, quando eu vejo essas postagens no Instagram, quando eu vejo os cabeleireiros criticando, quando eu vejo, ou até cabeleireiros que estão lutando há muito tempo e não conseguem sair do lugar, meu coração dói. Porque fazer esse exercício do auto-reconhecimento é uma das coisas mais difíceis que tem. E se eu ativar os comentários agora, eu tenho certeza que vocês também vão achar isso difícil. Eu tenho certeza que essa autoavaliação do nosso trabalho profissional, gente, eu não estou falando de nós como pessoas, não. Eu não estou falando se eu sou boa, se eu sou ruim como ser humano, não. Eu estou falando tecnicamente. Eu estou falando profissionalmente. Eu estou falando há quanto tempo eu estou na profissão e quantas clientes de verdade fiéis eu tenho.
É isso. Esse é um exercício difícil, que vai custar muito, mas que vai ser libertador, porque foi libertador para mim. Eu quero que seja muito libertador para você. Um outro ponto que eu tenho que levantar aqui. Quando nós olhamos para o Mário Henrique da vida, que cobra 12 mil reais no cabelo. Quando nós olhamos para o Washington Nunes da vida, que cobrou 15 mil reais no cabelo da Virgínia. Quando eu me comparo, porque o processo de comparação ele é muito injusto, porque quando eu comparo, eu sempre comparo com alguém que está acima de mim. Eu não comparo com alguém que está abaixo de mim. Eu comparo com quem está mais bonito, mais jovem, mais rico, mais magro. É com essas pessoas que eu comparo. E esse processo de comparação é muito delicado, porque quando eu me comparo, é automático. É como se eu falasse assim, é como se o meu cérebro falasse, e o nosso cérebro ele foi desenvolvido para nos proteger. É como se eu falasse assim, eu não vou conseguir chegar lá nunca. Não vou conseguir cobrar 12 mil reais nunca. Não vou conseguir cobrar 5 mil reais nunca. Eu mal tô cobrando 500. Esse processo de comparação é muito delicado. Por isso, uma pergunta muito importante nesse primeiro momento da live. Qual é o meu momento? Aonde eu estou na minha história profissional? Porque quando a gente pergunta isso, a gente relembra da onde nós saímos. Qual o caminho que nós tivemos que percorrer até aqui? Porque quando eu comparo, eu esqueço tudo que eu já passei para trás. E é como se aquilo tudo que eu vivi não tivesse valor nenhum. E o meu esforço não valeu a pena em nenhum momento. E isso também não pode acontecer. Para mim, a comparação é o mal do século. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Para mim, é o mal do século. Tá? Porque a gente compara o nosso livro com algumas histórias, com algumas páginas do livro de outra pessoa. E lembre-se que na internet nós mostramos somente o que nós queremos mostrar. E isso também fala por mim, tá? Que sou uma criadora de conteúdo, que sou uma influenciadora. Nem sempre a gente mostra tudo. Nem sempre a gente mostra, tá? Então, muito cuidado com a comparação. Muito cuidado com o esquecimento da sua história. Quando eu falo para você rolar a barra do seu Instagram, para você observar quantas clientes não retornaram, é para você se fortalecer. É para você se autoconhecer e é para você se tornar mais seguro profissionalmente a partir dali. A partir da história que você construiu até ali. Porque ela não pode ser ignorada. De jeito nenhum. A sua história, as suas dores, o que você sofreu, foi o que te trouxe até aqui. Compreendem? Vocês conseguem entender a linha de raciocínio? E aí, a partir daí, você avança. Então, o primeiro pilar, escrevam aí para mim. Primeiro pilar, fortalecimento, reconhecimento e fortalecimento. Podem escrever nos comentários. Primeiro pilar, não precisa escrever primeiro pilar, só coloquem reconhecimento e fortalecimento. De quê? Do seu trabalho técnico. A forma como eu conduzo um atendimento no meu salão. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A forma como eu conduzo um atendimento no meu salão tem a ver com a minha segurança técnica. Está totalmente ligado. Quando eu sou uma pessoa insegura, quando eu não tenho certeza absoluta do que eu estou falando ou do que eu estou fazendo, a cliente manda no pedaço. E nesse momento você se coloca num papel de que ela pode dar o preço no seu serviço. Porque você não tem certeza da sua entrega. Por isso os clientes nos diminuem. Por isso eles nos procuram por preço. E isso é extremamente sério. Quanto mais seguro você se torna, melhor e mais você pode cobrar. E sabe como que você se torna seguro? Estudando. Sabe como você se torna seguro? Aquele momento que você está no seu salão, rolando a barra do TikTok, que você fala, não, eu não posso perder meu tempo é precioso e ele vale muito dinheiro. É a hora que você levanta, pega aquele monte de cabelo que você cortou, que você ia jogar fora, e você vai descolorir. Você vai validar a fundo de clareamento. Você vai treinar a fundo de clareamento. Você vai construir cores em cima daquele fundo de clareamento. Você vai perceber as cores sendo desenvolvidas naqueles fundos de clareamento. A sua cabeça começa a se abrir. O universo começa a se abrir para você. Você começa a se fortalecer tecnicamente a partir de coisas muito simples que você pode fazer nas horas vagas. Nas horas que você está ali, às vezes, curtindo, comentando a foto da Virgínia. A hora que você está ali, olhando os stories das pessoas famosas. Talvez seja a hora de você olhar para você, para a sua profissão, para a sua trajetória, para o tanto que você caminhou até aqui, levantar do sofá e fazer o que precisa ser feito. É fácil? Não, porque é muito mais gostoso ficar no sofá olhando a vida dos outros. Só que só de você fazer esse exercício, uma vez na semana, você vai se tornar um colorista em muito menos tempo que você imagina. Porque colorista não é trabalhar neutralizando. Colorista é trabalhar criando. Os meus alunos já sabem disso.
Um bom colorista é aquele que faz uma cor real, de verdade, e duradoura no cabelo da sua cliente. E um bom colorista é aquele que aprende a falar não para sua cliente, porque o cabelo realmente não tem condições de fazer uma cor decente. Ok? Primeiro pilar, tá aí. O segundo pilar, a forma como você se vê, influencia no modo como a cliente te enxerga. Olha que forte isso. A forma como você se vê influencia no modo em que a cliente te enxergue. Tem aluno do Arte Visagem, eu perguntei, não prestei atenção. Se tiver aluno, eu começo a frase e vocês terminam. Transforme-se para... Essa é a premissa do Arte Visagem. Se tiver aluno meu aí, eles vão responder, vão completar a frase. Transforme-se para... Não tem aluno nenhum do Arte Visagem? Vocês esqueceram a frase? Oh, obrigada, obrigada. Transforme-se para transformar. Essa é a premissa do Arte Visagem. É isso, é a primeira coisa que eu prego dentro de um curso meu. Por quê? Porque se você não se olhar, não se enxergar, não se reconhecer, não se valorizar, o outro não vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Nem seu filho, nem seu marido, nem seu colaborador. Ninguém. Então, o segundo pilar é você se enxergar. É você olhar para você com amor, com cuidado, com carinho. É você olhar para você e falar, eu mereço mais, eu posso mais, eu quero mais. Olha que forte isso. Eu quero mais para mim. Eu quis mais para mim. Quando eu reconheci que meu trabalho era ruim, quando eu reconheci que as minhas clientes não voltavam, quando eu reconheci que não havia encantamento, que não havia fidelização das minhas clientes, que eu cobrava R$400, R$300 numa mecha, isso não tem muito tempo, eu olhei e falei, não é essa vida que eu quero para mim, não. Eu quero mais, eu quero cobrar mais, eu quero ter uma agenda disputada. Um dia eu entrei no consultório de uma médica, que eu demorei 1 ano para conseguir uma consulta com ela. E quando eu entrei naquele consultório, eu falei, um dia eu vou ter uma agenda disputada assim. E hoje eu tenho essa agenda. Hoje, para conseguir um horário comigo, uma cliente tem que desistir, porque eu não abro mais vaga para novos clientes. Eu consegui, mas por quê? Porque eu reconheci em mim o que faltava. E isso, gente, é poderoso. E às vezes é tudo que você precisa hoje na sua profissão de cabeleireira. É reconhecer. Porque o modo como você se vê influencia no modo como o outro te enxerga. E isso, como o outro te enxerga, gera valor ou não no seu trabalho. Então pensa, você já fortaleceu o primeiro pilar? Você já reconheceu que você precisa melhorar tecnicamente? Você precisa comprar curso de colorimetria? Inclusive, gente, nós vamos lançar uma Black Friday com todos os meus cursos de colorimetria. Olha que legal, a R$149, acho que é esse o preço, não tenho certeza não. Então tudo que eu já ensinei até hoje em lives, em cursos, em aulas, tudo que eu ensinei a gente vai lançar na Black Friday. Tem mais de 20 aulas. Pra você assistir desde como que você usa mix até como é que você enxerga o fundo de clareamento. Olha que legal, tá? Eu nem ia falar isso porque não tô autorizada ainda. Mas a gente vai lançar na semana que vem, tá? Então fiquem atentos. Quem precisa melhorar o pilar de colorimetria, fica atento, tá? Vamos estudar e vamos aprender barato. Com R$149, tem certeza que já transforma a sua vida de colorista, tá? Porque isso é uma grande dor de muita gente, tá? Infelizmente, eu tenho que falar, e eu rodo muito, né? Eu tenho muitos alunos, eu vejo profissionais com muitas limitações de imagem. E a sua imagem importa. E a sua imagem vende. E o modo como você se apresenta agrega ou não valor ao que você está fazendo. A sua imagem comunica. E você precisa comunicar o que você quer vender. Você precisa comunicar o que você quer cobrar. Eu vejo cabeleireiras trabalhando de roupa de academia. Raiz por crescer. Branco aparente. Raiz oleosa. Unha por fazer. Cabelo queimado de progressiva, cabelo quebrado. Quando eu olho para essa situação, 2 coisas passam pela minha cabeça. Primeiro, ela não sabe quem ela é, ela não se enxergou. Ela não se enxergou. Primeiro, por causa das crenças, por causa do ambiente, por causa das pessoas que convivem. Essa pessoa ainda não se enxergou. E segundo, se ela não se enxergou, ninguém vai enxergar. E esse tipo de profissional vai atrair cliente só pelo preço. Ele vai atrair cliente que pechincha. Ele vai fazer progressiva a R$150. Ele vai fazer mecha a R$300. E ele não vai entender por que ele não consegue subir. Olha isso que forte. Ele não vai entender por que ele não se enxerga. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês se façam, se tem alguém aqui nessa condição, é trabalhar a mentalidade. Porque está tudo na nossa cabeça. E às vezes é muito mais forte que nós. E às vezes nós trazemos isso de coisas passadas. Quando eu não me permito me arrumar, quando eu não permito me olhar no espelho e me ver como uma mulher que merece mais, quando eu não quero me arrumar para ir para o meu salão para atender minha cliente, quando eu acho que eu tenho que sair da academia e entrar no meu salão e atender porque tá bom assim, quando eu acho, minhas clientes são
pobrinha. Né? As minhas clientes são simples. Se eu chegar muito arrumada lá, eu não tô falando de autoprodução, eu não tô falando de cílios postiços, eu não tô falando, e eu uso muito, eu não tô falando de roupa, eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando do básico, eu tô falando da nossa imagem bem representada por nós. Do meu cabelo sem frizz, da minha raiz retocada, do meu esmalte na unha, de não trabalhar de rasteira, de passar em casa, tomar um banho, passar um perfume, um BB cream, colocar um sapato, um tênis fechado e nunca uma rasteira, pra atender minha cliente. Isso é cuidado. É saber que eu tô me preparando pra atender alguém. Tecnicamente eu já sou boa. Eu já fortaleci o meu pilar técnico, eu já sou boa, ó, tô ok. Agora eu preciso mostrar pra ela que eu sou uma boa profissional sem eu precisar abrir minha boca. Isso é comunicação não verbal. O nosso cérebro, olha que interessante isso. O nosso cérebro, ele enxerga as coisas de forma ordenada, organizada. Nós nos agradamos quando nós nos deparamos com algo organizado. É normal. Quando você entra num ambiente muito bagunçado, com muitas cores, muito volume, a gente fica um pouco confuso. Isso não é nosso, isso é cerebral, tá? Então, quando a nossa imagem está alinhada ao que nós queremos vender, quando a nossa imagem está alinhada à comunicação, que nós queremos que o outro entenda e enxergue, o cérebro do outro já consegue fazer essa leitura, sem eu precisar de muito esforço. Olha que bacana, né? Então, eu tô com meu cabelo lavado, escovado ou preso porque tá sujo, num coque. Eu passei um BB Cream, eu tô com um sapatinho arrumado, eu tô com roupa preta, eu tô com meu avental limpo. Quando a minha cliente passa por aquela porta, ela fala, uau, ela se preparou para me atender. E isso tem valor para ela. Isso conta para ela. Porque ela vai falar, porque lá na Eudete, eu fui lá, e a Eudete tava uma vedete. Então, lá na Eudete eu vou lá quando eu quero pagar barato. Aqui eu venho quando eu quero algo realmente transformador. Olha, gente, como isso é poderoso. Olha como a gente demorou tanto tempo e demora tanto tempo para perceber isso. Um dia desse eu tava vendo um post de uma cabeleireira e ela falando da importância da gente se vestir bem, da gente tá. E aí tinha vários cabeleireiros criticando. E aí os cabeleireiros falavam assim, pra mim não importa, pra mim, isso aí pra mim não faz diferença nenhuma e tal. E aí nessa hora eu penso, que mentalidade que precisa ser trabalhada? Que mentalidade de pequenez? Que mentalidade de escassez? Né? Será que o ambiente que nós estamos, olha isso que é importante, será que o ambiente que a gente vive e convive, será que ele nos ajuda ou nos atrapalha a nos enxergar maior do que realmente nós somos? Porque a gente se enxerga menor do que realmente nós somos. Será que esse ambiente... Sabe por quê, gente? Porque gente que não construiu nada e que convive com você 24 horas, não quer que você construa. E isso, eu estou incluindo família. As clientes que começaram com você, quando você começar a se desenvolver, quando você começar a aprender, quando você estiver mais segura, quando você estiver narrativa, quando você for uma pessoa que estiver apresentando bons resultados e você sentir no seu coração que é hora de subir seu preço, tem cliente que não vai ficar com você. Porque ela não está preparada para ver o seu sucesso. Ela não está preparada para te ver crescer. Porque a mentalidade dela é pequena. Ela não evoluiu. Então ela não quer que você evolua. Esteja preparado para deixar seus clientes irem, pelo amor de Deus. Para que Deus abra portas e novos clientes cheguem. Às vezes a gente está agarrado a coisas que a gente precisa deixar ir. Já pararam para pensar nisso? Eu sofria muito quando uma cliente me ia embora. Ah, mas agora você está rica. Agora você subiu o preço. Agora você isso. Agora você aquilo. Hoje eu não sofro mais. Porque foi quando essas clientes foram que abriu uma brecha para outras clientes que foram me valorizar, chegaram, tá? Então, quando eu falo de mentalidade, quando eu falo, isso é muito sério e isso é muito profundo, tá? Não é para você chegar amanhã e falar, eu vou subir meu preço, não, gente, pelo amor de Deus, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é uma autoavaliação. De onde você tá? Do que você precisa melhorar? Das coisas que precisam ser ajustadas, das coisas que precisam ser fortalecidas, para daí você avançar. Porque só assim você consegue saber para onde você quer ir. Porque senão você acha que tudo basta. Tudo tá bom. Deus não nos fez para ser pequenos. Eu demorei a entender isso. Deus não fez a gente para ser pequeno, para ser mesquinho, para viver o mínimo. Deus fez a gente para algo muito maior, tá? Então, a forma como a gente se vê tem a ver com as minhas crenças. Tem a ver com os meus medos. Tem a ver com as minhas limitações. Tem a ver com a forma como eu fui educado. Tem a ver com os meus valores estéticos, morais e religiosos. O meio em que eu vivo interfere diretamente nas minhas decisões e na forma como eu me enxergo. Então, às vezes é dolorido, às vezes é difícil, mas às vezes é tão necessário que a gente se afaste de pessoas que só nos puxam e só nos querem ver atrasados. Só querem nos ver pequenos. Quem nunca construiu nada, jamais vai bater palmas quando você começar a construir, tá bom? Então, esse é o segundo pilar. E ele é um pilar que mexe profundamente com a gente, tá? Por isso que dentro do Arte Visage eu trabalho muito a parte emocional.
E eu trabalho muito quem é você. Quem é você? Quais são suas fraquezas, mas sobretudo quais são suas forças que você está esquecida aí dentro? Você não está lembrando do quão forte você é, porque já esqueceu como é que você chegou até aqui. Você esqueceu a sua história. Né? Isso é muito, muito importante. Eu quis muito trazer esse segundo pilar para essa aula de hoje sobre percepção de valor. E se pergunte, anote aí no seu papelzinho, se tiver algum do lado aí. Quem são as pessoas que não me apoiam? Quem são as pessoas que não estão me aplaudindo? Quem são as pessoas que não estão me incentivando? Quem sabe? É porque você está atrelado a essas pessoas que as coisas não acontecem para você. Pode ser que sim, pode ser que não. Comigo foi necessário afastar dessas pessoas, tá? E incluo amigos, tá? Eu incluo amigos. Se você for a pessoa mais inteligente da mesa, levanta que ali não é seu lugar. Vai se conectar, vai acompanhar, vai seguir pessoas que são maiores que você, tá? Eu vou ter muita honra e muito orgulho, se quem tá chegando aqui a primeira vez, a começar a me seguir aqui, tá? Porque eu quero muito, muito agregar na vida de vocês. Então, qual é a dica que eu dou para você fortalecer esse segundo pilar, que é o da percepção, como você se enxerga, como você se enxerga impacta diretamente no modo como a cliente te vê. Se olhe no espelho, se reconheça, entenda que você é especial, entenda que você é importante, entenda que você tem um valor, que você é única. Deus te criou de forma única. E acima de tudo, se permita. Nesse momento de reconhecimento, se dê permissão. Para você viver mais, para você viver melhor, para você sonhar com coisas grandes. E às vezes, gente, não é sobre dinheiro. Porque não é sempre sobre dinheiro. Mas às vezes o que você quer hoje para sua vida profissional é ter mais tempo com seu filho. É ter mais tempo com a sua família. Às vezes o que você quer é poder trabalhar só 3 vezes na semana. Às vezes o que você quer é poder ganhar um pouco mais para ajudar a sua mãe que está acamada. Às vezes o que você quer é pagar uma cuidadora para sua avó que está vivendo os últimos anos da vida dela e que você não consegue ajudá-la. Às vezes é pagar um plano de saúde para alguém da sua família mais próxima. Você entende? Que às vezes não é comprar carro. Não, às vezes não é sobre isso. Às vezes é ter o mínimo, sabe? Para você ajudar o próximo. É sobre isso. Eu posso dizer porque hoje, financeiramente, eu sou uma pessoa extremamente equilibrada. Então, eu tenho propriedade, eu tenho casa, eu sou equilibrada. O dinheiro é muito bom, gente. Trabalhar e ter... Eu tenho 3 empresas. Trabalhar e ter dinheiro é muito bom. Mas não tem nada melhor do que poder ajudar o próximo. Poder ajudar alguém na sua família que realmente aplaudiu você, que te ajudou, que estava apoiando você, que estava torcendo por você. Cara, isso é muito gratificante. E isso não tem preço. Pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês. Mas isso pra mim não tem preço, tá? Antes a gente falar do nosso terceiro pilar, que é o pilar que vai surpreender vocês, tá? Então, ó, lembrem-se, o primeiro pilar, reconhecimento, lembra? Rolar a barra do Instagram, reconhecimento das minhas fraquezas técnicas, não emocionais, pessoais, técnicas. O segundo pilar é a forma como eu me vejo, impacta diretamente como o cliente me enxerga. E isso agrega ou não valor ao meu trabalho. Sabe por quê? Porque a nossa cliente hoje, e eu falo isso pra vocês, não importa se o salão é grande e não importa se o salão é pequeno. Todo cabeleireiro vai ter que saber visagismo e coloração pessoal. Sabe por quê? Porque a cliente quer. A cliente busca. Eu recebo diariamente no meu Instagram. Hilda, me indica uma cabeleireira de Maceió. Hilda, me indica uma cabeleireira de não sei onde. Hilda, me indica uma cabeleireira de São Paulo, que eu quero fazer meu cabelo através do método que você faz todos os dias aí no Instagram. Então, assim, gente, o cliente final vai procurar o profissional que está apto, que está pronto para realizar uma consultoria como essa. Eu estive, não sei se vocês sabem, eu estive dentro do salão do Mário Henrique, no mês de agosto, treinando a equipe dele com o método Arte Visagem. Então não é grande nem pequeno, todo mundo vai ter que fazer porque a cliente quer, a cliente pede. Tá? O curso você sai preparado para atender. E, gente, você tem o meu suporte, né? Eu pego na mão mesmo, eu fico junto mesmo, eu tô no grupo, eu dou assistência, eu respondo todo mundo, eu tô junto. Eu não dou um curso, vou lá dar um curso que acabou, não. O Arte Visagem é antes, durante e depois, né? Para preparar vocês, né? Para cobrarem mais pelo trabalho. A gente merece cobrar mais pelo nosso trabalho. A gente merece ganhar mais dinheiro com isso. O terceiro pilar, você já se fortaleceu tecnicamente. Você já entendeu que a sua imagem conta. Você já entendeu que às vezes você não se enxerga grande por causa das suas crenças, né? Por causa, né, do modo como você foi criado, do convívio social. Isso tudo impacta diretamente no modo em como a gente se enxerga. O próximo é descobrir o seu propósito como cabeleireiro. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos ser obcecados pelo que a gente faz. Eu sempre fui obcecada pelo meu salão. Eu sempre fui obcecada pelas minhas clientes. Eu só não tinha direcionamento ainda. Eu só não tinha humildade
para reconhecer que eu precisava melhorar. Quando eu reconheci que eu precisava melhorar, quando eu reconheci que eu precisava estudar, quando eu reconheci que eu não podia mais vir de short, que eu não podia mais mostrar barriga para as pessoas, que eu não podia mais me comportar e falar alto e falar palavrão como eu falava, quando eu entendi isso, eu olhei para o meu negócio e falei, é aqui que eu vou realizar todos os meus sonhos. É aqui que eu vou ganhar dinheiro suficiente para viajar, para pensar grande, para ter um apartamento na praia como eu tenho agora. É aqui. E eu me tornei uma apaixonada, uma obcecada pelo que eu faço. E é essa paixão que tem que estar acesa no nosso coração. É essa chama que tem que estar acesa todos os dias da nossa vida. Sabe por quê, gente? Porque a gente não faz só cabelo. A hora que você entender que quando você passar pela porta do seu salão e você entrar pela porta do seu salão, que você tem o poder na sua mão de transformar vidas, de transformar histórias, de aumentar a autoestima, de fazer com que a cliente se sinta tão bem a ponto de querer pagar o dobro para você. A hora que você entender isso, você entendeu tudo. A hora que você entender isso, você vai começar a olhar para um todo e não para partes isoladas. A hora que você entender isso, você vai falar, cara, eu preciso estudar sobre pessoas. Eu preciso estudar sobre gestão das emoções. Eu preciso me tornar melhor. Eu preciso me tornar mais forte. Porque eu tenho que ajudar essas mulheres. Porque eu tenho a cada palavra que sair da minha boca, ela tem que edificar. Ela tem que ser palavra de validação, de afirmação. Eu tenho o poder de transformar o ambiente que eu vivo. Seja obcecado pelo que você faz. Seja louco pelo seu negócio. Não trate ele como um negócio qualquer. Não trate seu salão como um hobby. Não chegue de qualquer jeito. Não use qualquer produto. Não aceite qualquer coisa. Demita aquela cliente que diminui. Demita aquela cliente que não te valoriza. Fala não pra ela. Porque você primeiro, você se valoriza agora, você se enxergou. Você sabe, você reconheceu que você sabe mais, que você pode mais, que você merece mais. Estude, se dedique, leia, fortaleça a sua narrativa, melhore a sua comunicação. Porque só assim você vai gerar uma conexão genuína e verdadeira com a sua cliente. Só assim você vai entrar num ambiente, vai mudar aquele ambiente a ponto dela falar, uau, daqui eu não saio. Jamais eu vou na Eudete, nem para escovar o cabelo. Gente, nós temos clientes que andam 200 km para retocar uma raiz de branco. E eu mostro aqui no Instagram, isso não é mentira. Porque nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Não só eu, mas minha equipe também. E eu consegui passar essa minha paixão para as minhas colaboradoras. Elas também são apaixonadas pelo salão, são apaixonadas pela cliente, são apaixonadas pela transformação. Elas também não perdem tempo no TikTok. Elas estão sempre fazendo alguma coisa, sempre validando alguma coisa aqui dentro do salão. E isso é super bacana. Gente, todas as minhas colaboradoras aplicam o método Arte Visagem. Elas replicam exatamente do jeito que eu ensinei e ensino para os meus alunos. Então, com essa segurança, ela passa segurança para as clientes. E hoje, ela não depende diretamente de mim. Eu não preciso estar aqui 24 horas. Eu trabalho só 3 vezes na semana. Então, o terceiro pilar. Quem aí já é apaixonado com o salão? Quem aí já entra e fala, cara, hoje eu tenho 3 atendimentos que eu vou dar minha vida para que elas saiam dali maravilhosas. Quem aí tem esse sentimento? Quem aí tem essa chama no seu coração? Cara, nem sempre eu tive. Nem sempre foi assim. Eu já quis fazer outras coisas. Eu já quis ir para Portugal trabalhar. O meu processo de evolução que me fez chegar até aqui, e eu não preciso mostrar nas redes sociais todos os dias o meu sucesso financeiro. Até porque eu não quero convencer vocês através disso. Eu não quero. Eu não quero ficar mostrando as coisas que eu compro, os lugares que eu vou, pra vocês falarem assim, ah lá, não quero. Porque tem muita gente que vende isso é mentira. Tá? E eu vivo essa verdade e eu não quero convencer vocês. Porque nem sempre está associado ao dinheiro. Entende? Graças a Deus o dinheiro vem pra mim e eu consigo fazer essas coisas. Mas eu não quero que vocês se iludam dessa forma. Eu quero que vocês entendam que é um processo. Eu encarei um processo de reconhecimento das minhas falhas, de me enxergar, olhar para as minhas fraquezas e entender que eu merecia mais. E olhar para o meu negócio com paixão. Isso completou os 3 pilares que me trouxeram até aqui. Durante muito tempo eu falava, ai, que saco, eu tenho que atender. Ai, aquela cliente de lado de novo, não acredito que eu vou ter que atender aquela mulher. Cara, isso é muito ruim, porque isso mina a nossa energia. E se a gente está com a energia minada, a gente diminui a energia do outro. Energia troca. E aí o outro não gosta do seu trabalho, o outro reclama de você. E aí você tá sempre naquele looping de corrigir cabelo, de fazer retrabalho, sabe? Então, quando eu fui evoluindo, eu fui melhorando o meu preço, isso foi devagar. Eu fui melhorando a minha imagem, eu fui entendendo quem eu era. Eu quis estudar sobre isso para poder passar para as pessoas uma imagem que realmente tivesse valor para elas. Dentro desse espaço de 90 metros quadrados, eu criei 3 empresas. Eu tenho um método Arte Visagem, graças a Deus, validado por centenas de profissionais do Brasil e no exterior.
que me deixaram e que trazem para mim toda a segurança, não me deixam mais passar perrengue. Eu erro, é lógico que eu erro. Não é todo mundo, não vou agradar todo mundo. Meu Deus, eu não sou perfeita. Mas quando eu tenho algo validado dentro do meu salão pelas minhas clientes, criado por mim, uma cabeleireira, eu me torno muito mais segura na entrega e para superar a expectativa da minha cliente. Eu desenvolvi aqui dentro do meu salão o kit percepção e comparação da cor, ele é o único do país, feito com cabelo natural, 100% natural. Minha equipe que produz hoje, eu tenho uma equipe produzindo isso aqui é vendido somente para o aluno do Arte Visage, só ele tem acesso a essa ferramenta. Eu tenho, além do salão, eu tenho o Arte Visage, eu tenho esse produto, eu ainda tenho online. Então, olha que legal isso. Por quê? Porque eu trabalhei a minha cabeça. E eu me permiti viver mais. Eu me permiti querer mais. Eu me permiti sonhar mais. Eu saí do vitimismo. Eu saí daquela fase da coitadinha. Eu parei de falar que cliente é chata. Eu parei de falar que o cabelo... eu rolei a câmera, não tem um monte de cabelo que não voltou, mas é porque essa cliente aqui é chata. Esse cabelo aqui é ruim. Esse cabelo aqui não passou no teste. Essa cliente aqui não cuidou. Não importa. Não importa se ela não cuidou. Não importa se ela não usou manutenção. Não importa se o cabelo não passou no teste. É o seu profissionalismo e a sua segurança que conta nessa hora. Porque quando você sabe que você deu tudo que você podia, quando você sabe que você entregou para ela o que ela realmente pediu, quando você tem certeza que foi validado e você fez exatamente como prometeu que ia fazer, você se torna seguro. Você não se importa mais. Entende? É sobre isso. A cliente não gostou e ela tem o direito de gostar, mas você entregou o que ela pediu. Percebe a diferença? É diferente que quando a cliente não gosta, você está inseguro, você não sabe exatamente o que entregar, e aí você fala, vem que a gente vai hidratar, vem que eu vou refazer, vem que eu vou fazer. Isso é retrabalho, eu detesto retrabalho. Isso é um atraso na vida do cabeleireiro. Parem com retrabalho. Mas nós só conseguimos parar com retrabalho quando a gente está seguro, maduro e consciente das mudanças que a gente tem que fazer na nossa vida profissional. Então, respondendo a pergunta da live de hoje, o que torna, por que um cabeleireiro consegue cobrar? Vamos colocar aí 3 mil reais, não vamos lá no Washington e no Mário Henrique, não. Por que um cobra 3 e tem muita gente cobrando 500? Porque o profissional que cobra 500 ainda não entendeu, ainda não reconheceu e ainda não se fortaleceu para cobrar mais. Não tem a ver com a localização, não tem a ver com o tamanho do salão, não tem a ver com o cliente que frequenta o seu salão, tem a ver com você. Se você quer que algo mude ao seu redor, essa mudança ela tem que começar em você. Ela tem. É um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo demorado, não é do dia para a noite. Tá? Não é de hoje para amanhã. É de 6 meses, é um ano. Um ano é o tempo que você muda a sua história, muda a sua vida, tá? Porque às vezes é assim, tá, gente? A gente quer o bônus, mas a gente não quer o ônus, não. A gente quer chegar lá, mas a gente não quer calçar a sandália e percorrer o caminho, não. É necessário, tá? É isso que diferencia. Não é o cliente, não é o salão, é a mentalidade. Tá tudo aqui. A hora que você entender isso, de verdade, não tem nada que te para. Ninguém vai te parar. Não vão ser as opiniões que vão influenciar você. Não vão ser as críticas que vão derrubar você. Não vão ser as pessoas negativas que vão influenciar você. Não vão. Porque você entendeu quem você é no mercado de trabalho. Você entendeu o que você precisa fazer. E você foca, tá? Focar é não se distrair. Olha que frase legal. Quando eu foco em algo, eu não posso me distrair. Porque se eu me distrair, eu perco o caminho. Eu perco o foco, tá? Quando eu quis crescer, eu foquei. E eu incentivo todo e qualquer profissional. Se eu conseguir sair do absoluto zero e conseguir reconhecimento profissional, conseguir uma vida estável financeira, conseguir uma cartela lotada, uma agenda que para uma entrar, a outra tem que desistir, você também consegue. Você também. Quem é meu mentorado sabe? Quem é meu aluno sabe? Quem me acompanha aqui na rede social há muito tempo sabe muito bem de onde eu vim. Então eu não aceito você falar pra mim assim, Hilda, na minha cidade é pequena, o meu salão é pequeno, não sei o que é pequeno, a minha também é, eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, e a minha geolocalização nunca limitou meu sucesso. Por que ela vai limitar o seu? Tá? Quero muito, muito, muito que você durma hoje. Muito, que você pare hoje pra pensar. Quem sou eu? E o que eu quero pra mim? Quanto eu quero cobrar no meu trabalho de mechas? E o que eu preciso fazer pra isso? E faça. Faça o que tem que ser feito. Porque as mesmas pessoas que vão criticar você agora, porque você está fazendo stories, porque você está divulgando seu trabalho, porque você está perdendo seu tempo estudando, são as pessoas que vão morrer de inveja de você quando você tiver chegado lá no topo. Não se deixe abater pelas pessoas que não construíram nada, tá? A opinião só importa de quem a gente já construiu muito, muito mais que você. Se ela não conseguiu ainda, esquece, tá? Nós estamos encerrando esse momento, tá? Eu sempre trago essa reflexão mesmo.
Quero fazer outras lives. Ano que vem eu volto com as lives de conteúdo, porque eu sei que vocês gostam muito. Mas hoje eu queria muito trazer essa reflexão. Queria trazer esse convite pro Arte Visage de Aracaju, né? Que vai ser uma turma linda, nossa última turma lá. E eu queria muito, muito que vocês parassem para pensar um pouco sobre o futuro profissional de vocês e o quanto vocês querem cobrar no trabalho de mechas. E eu tenho certeza que o Arte Visage pode ajudar muito vocês nesse processo. Porque é uma certificação que é transformadora. Só quem faz tem... Porque às vezes a gente que está ali dando o curso é difícil, mas quem faz, os meus alunos que já fizeram, eles podem muito bem falar da transformação que eles viveram, estão vivendo, e a prosperidade, né, que eles estão colhendo depois de uma certificação como essa. Que se nessa hora, eu tenho certeza, nessa horinha aqui, eu mexi com vocês, eu tenho certeza que em 2 dias eu consigo sacudir a vida de vocês. Quem gostou, manda um aviãozinho pra mim. Ó, chama a Jaque pra Pedra Azul. Quem gostou, manda um coração. Avião não, manda um coração pra mim. Quero ver se vocês gostaram. Me despeço por aqui. Ainda tem vaga para Aracaju? Tem vaga para Aracaju, sim. Só chamar a Laís. Eu vou marcar ela lá no meu stories, que vai ficar mais fácil, tá bom? Aracaju a gente tem 6 vagas para Aracaju, tá bom? Gente, foi maravilhoso, eu amei. Deixa eu ficar nos comentários. Ruth, você tá aqui, você tá 4 horas na minha frente, aí são que horas? 9, 10, 1 da manhã, que linda a Ruth tá aqui. Fernando também, é de Portugal, tá aqui, aluno do Arte Visage. Nossa, quanta gente, tá passando muito rápido. Razão da minha mudança de vida, que linda. Gente, vocês são... Eu tava com muita saudade, velho. Vocês não têm noção. Eu tava com gás hoje, né, com calor. Gente, ó, fiquem com Deus. Amo muito vocês. Contem comigo, tá? Contem comigo para se fortalecerem. Se conectem com pessoas que já passaram pelo processo, porque essas pessoas sabem muito bem como guiar vocês, tá bom? E eu tô aqui para isso. Meu propósito é fortalecer. Meu propósito é dignificar a classe. Eu acho que juntos a gente é muito mais forte e a gente vai conseguir isso. Se Deus quiser, vamos parar com esse desnivelamento de um cobrar 15 e o outro não conseguir sair da base de R$500, tá? Beijo!